Bom dia, esse é o BDM Cast do dia 19 de setembro, com os principais temas abordados pelo Morning Call do Bom Dia Mercado, elaborado com o apoio de inteligência artificial. Os mercados amanhecem em compasso de espera para a teleconferência entre Donald Trump e Xi Jinping, marcada para as 10 horas de Brasília, com o futuro do TikTok e uma trégua tarifária na pauta. A conversa acontece ao fim de uma semana de decisões importantes dos bancos centrais que mexeram com juros e expectativas de investidores mundo afora. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Essa conversa hoje entre Trump e Xi Jinping é o grande foco, né? O Trump quer muito resolver essa questão do TikTok. Ele fala em grande valor, mas, assim, a condição é clara, controle total por investidores americanos. Exato. E ele chegou a mencionar uma tremenda taxa extra, né, para os Estados Unidos viabilizarem o negócio. Isso. E, bom, além do TikTok, claro, tem a questão das tarifas sobre produtos chineses, que não saiu da pauta. Não saiu e a Suprema Corte Americana, olha só, marcou para 5 de novembro o julgamento sobre a legalidade dessas tarifas. Isso porque um tribunal inferior tinha considerado ilegais, né? Mas essa decisão está suspensa por agora. É um ponto bem sensível. Sem dúvida. E com implicações globais, como você disse. Isso reverbera até aqui na relação EU-Brasil, né? Tem um grupo de senadores americanos pedindo o cancelamento das tarifas que o Trump impôs ao Brasil. Sim, é um movimento interessante porque junta os dois partidos, né? São 4 democratas e um republicano. Eles apresentaram uma resolução chamando as tarifas de abuso ilegal, até de imposto corrupto. Argumentos fortes. Bem fortes. Falando do risco de aumentar preços para os próprios americanos, sabe? E também de empurrar o Brasil mais para perto da China. O senador Tim Kaine, por exemplo, falou em guerras comerciais caóticas. E o Schumer? O Chuck Schumer acusou o Trump de usar a guerra comercial para a agenda política dele e até como retaliação por causa do julgamento do Bolsonaro. E o Rand Paul, que é republicano, levantou a questão da constitucionalidade mesmo dessa imposição unilateral de tarifa. Entendi. Bom, mudando agora para o nosso cenário doméstico. O comunicado do Copom essa semana realmente veio duro, né? Veio. E o mercado sentiu na hora. A aposta majoritária agora, sim, é que a Selic vai ficar em 15% até o fim de 2025. É bastante tempo. É uma mudança bem significativa nas expectativas. Das 31 casas consultadas pelo Projeções Broadcast, 28 já vem a taxa parada aí. E sobre quando começam os cortes, as opiniões se dividem um pouco. Como assim? Olha, 12 casas apostam em janeiro de 2026, outras 14 a partir de março. E tem 2 que acham que só mesmo no segundo trimestre de 2026. A percepção geral é de juros altos por mais tempo. O recado foi claro. E falando em economia interna, tem uma preocupação grande no governo com um projeto lá no Senado, né? Aquele que quer colocar um teto para a dívida bruta. Isso, esse mesmo. Autoria do Renan Calheiros, relatoria do Orivosto Guimarães. A ideia é limitar a dívida bruta a 80% do PIB, ou 6,5 vezes a receita corrente líquida. E qual é o receio da equipe econômica com isso? Olha, o principal temor é que um teto assim tão rígido possa soar mal lá fora, sabe? Como um sinal de risco de moratória. Isso dificultaria a rolagem da dívida pública, poderia até complicar as operações compromissadas do Banco Central, que são super importantes para controlar a liquidez. Entendi. E isso pode ser voltado logo? Pode. Talvez já na próxima terça-feira, lá na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE. Certo. Bom, ainda na arena política tem outras coisas acontecendo. Anistia, CPI da Covid, movimentações partidárias. Sobre a anistia, o relator, o Paulinho da Força, já disse que perdão amplo está fora de cogitação. Ele está buscando um consenso, talvez focar em reduzir penas. Ok.
Aí no STF, o ministro Flávio Dino autorizou a PFA a abrir inquérito para investigar as conclusões da CPI da Covid sobre a gestão da pandemia pelo governo Bolsonaro. O foco é na questão dos medicamentos sem eficácia, desinformação sobre vacinas. Essas coisas. E no União Brasil? A União Brasil deu um ultimato. A Executiva Nacional mandou os filiados deixarem cargos no governo Lula em 24 horas. O risco é processo por infidelidade partidária. Isso já causou cancelamento de agenda de ministro, como Celso Sabino, do Turismo, mas parece que tem exceções, tipo indicados pelo Alcolumbre, que não são filiados. Muita coisa acontecendo. Olhando para a agenda de hoje, sexta-feira, aqui no Brasil parece mais tranquilo em termos de indicadores. O que temos indicadores locais, não temos, mas tem leilão de linha do Banco Central às 11h30 da manhã para rolar uns 2 bilhões de dólares, e ao meio-dia uma declaração importante do ministro Mauro Vieira com a Kaja Kallas, da União Europeia, sobre o acordo Mercosul-UE. E lá fora? Lá fora, às 14 horas, tem a Mary Daly, do Fed, falando sobre inteligência artificial. No mesmo horário, saem os dados da Baker Hughes, de poços de petróleo nos Estados Unidos, e mais para o fim da noite, decisão de juros do Banco da China. Ah, e lembrando que o Banco do Japão, o BOJ, manteve a taxa em 0,50% na madrugada. E como fecharam os mercados ontem, depois dessas decisões dos bancos centrais? Bom, aqui os juros futuros subiram, né? Reflexo do Copom. O dólar à vista subiu também, foi para R$ 5,3191. O Ibovespa fechou quase estável, uma quedinha de 0,06%, mas na semana subiu bem, 2,27%. Lá em Nova York, foi dia de recordes de novo para o S&P 500 e para o Nasdaq. Destaque para a Intel, que disparou mais de 22%, e a FedEx subiu forte no After Hours depois do balanço. E no mundo das empresas aqui, tivemos alguns anúncios de JCP, juros sobre capital próprio. Exatamente. O Bradesco anunciou 3 bilhões, a B3 402,5 milhões, Lojas Renner 217,86 milhões, Multiplus 115 milhões e a Rede D'Or 500 milhões. É sempre bom ficar de olho nos valores por ação e nas datas, né? Para saber quem tem direito e quando o pagamento acontece. Com certeza. E teve uma decisão importante do STF sobre planos de saúde também, certo? Sim, bem relevante. O STF decidiu, por 7 votos a 4, que aquela lei que obriga os planos a cobrirem tratamentos fora da ANS é constitucional. Então, o rol da ANS continua sendo uma referência, um exemplo, mas não é mais taxativo. Só que estabeleceram critérios mais rígidos para incluir novos procedimentos nessa cobertura obrigatória. Interessante, olha, com tantas decisões importantes, né? Tanto aqui quanto lá fora. Política monetária, tarifas, teto da dívida aqui dentro. Fica uma reflexão, né? Como essas pressões externas, essa conversa Trump-Xi hoje, por exemplo, podem acabar influenciando as nossas próprias tentativas de solução interna, como essa do teto da dívida. É uma excelente pergunta. É uma dinâmica muito complexa, né? Tudo está interligado, política monetária global, relações comerciais como essa EU e China, as nossas próprias decisões políticas aqui. Uma coisa influencia a outra o tempo todo. É algo que exige atenção constante tanto dos mercados quanto da sociedade em geral. Ouça todos os dias, a partir das 7 horas, o BDMcast no canal do Bom Dia Mercado no YouTube. Bom fim de semana e até segunda-feira.